seja muito bem-vindo ao nosso mini curso. Esse mês estamos falando sobre como ser guiado pelo Espírito e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a natureza do homem. Se você não assistiu a primeira aula, eu te convido a assistir e acompanhar as demais. Com certeza você será ricamente abençoado, amém? Vamos abrir, por favor, em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que fala assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós observarmos aqui, o irmão Paulo fala, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Ele começa falando sobre espírito. Por quê? Porque nós somos um espírito. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. O nosso verdadeiro eu, né? É o espírito, é o que está dentro de nós. Em Gênesis 1, 26, fala assim: Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Então, Deus nos criou conforme Ele é, um espírito. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Gostaria que você repetisse comigo. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Amém? Vamos ver um pouquinho sobre a natureza tríplice. Primeiro vamos começar na dimensão do homem, que é o nosso espírito. Nosso espírito é a parte que conhece o Senhor. Não podemos conhecer Deus pela alma ou pelo corpo. Ele não é um homem, mas é espírito. E porque ele é espírito, podemos alcançá-lo com o nosso espírito. Então nós não conhecemos Deus pela nossa mente, pelas nossas emoções, pelo que sentimos. Nós não conhecemos Deus assim. Nós conhecemos Deus através do nosso espírito. Nos relacionando com Ele através do nosso espírito é que nós conhecemos Ele de verdade. Em João 4:24, na versão A Mensagem, fala assim: Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser, né? As versões que a gente mais conhece é que Deus é espírito e quem o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a forma que nós devemos adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, com o nosso verdadeiro eu. O homem real é o homem interior do coração, e ele é um ser eterno. O nosso verdadeiro eu, que é espírito, ele é eterno. Quando nós nascemos de novo, fomos recriados, temos uma nova natureza, todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E hoje nós somos uma nova natureza, recriados. Em 2 Coríntios 4:16 fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou esteja em decadência, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, independente do que nós sentimos, como eu falei, do que nós estamos passando no nosso corpo, do que nós estamos vivenciando, nós não precisamos nos preocupar, porque o nosso interior ele se renova de dia em dia. O nosso verdadeiro eu, ele não se envelhece. Ele não vai ficar com cabelo branco, ele não vai ficar com rugas, ele não vai ficar com coisas que nós vemos que o nosso corpo fica e acontece quando vai ficando mais velho. O nosso interior, ele é renovado de dia a dia. Amém? E a segunda dimensão do homem que eu quero falar aqui é a alma ou a mente. A alma é o intelecto. Trata-se das sensibilidades e da vontade do homem. É a parte dele que raciocina, pensa e lida com o universo da mente. Aí talvez você me pergunte, Andresa, como eu lido com a minha mente? Como eu lido com a minha alma? Em Romanos 12:2 responde essa pergunta. Na versão viva fala assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas sejam cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como nós lidamos com a nossa mente, com a nossa alma? Renovando através da palavra de Deus, né? A gente pode ver alguns métodos de renovar a nossa mente, lendo a Bíblia, tendo o nosso devocional com o Senhor, orando em outras línguas, lendo bons livros, ouvindo ministrações. Ao congregar, quando nós nos sentamos na igreja para ouvir, a gente está renovando a nossa mente, amém? E é muito importante nós renovarmos a nossa mente,
porque ela sempre vai pender para as coisas naturais, para as coisas do homem exterior. E nós não somos mais isso que nós vemos, nós somos uma nova natureza, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então a importância de alimentarmos a nossa mente da forma certa, de renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, tirando aquelas velhas coisas que não estão em linha com a palavra de Deus. Lá em Filipenses fala que nós devemos pensar em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Tudo que é, se há algum louvor, nós devemos pensar nessas coisas. Devemos pensar em coisas boas. Então, eu devo me sondar assim. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em linha com a minha nova natureza? Conforme o meu espírito recriado é? Se eu estou pensando mal do meu irmão, se eu estou pensando coisas erradas, se eu estou pensando coisas ilícitas, se eu estou alimentando a minha alma, os meus pensamentos com essas coisas, eu devo renovar a minha mente com a palavra de Deus. Saber o que é que ela diz a respeito de todas as coisas. Lançando sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação, e não alimentar as coisas que os meus olhos naturais estão vendo, porque eu não sou isso que eu vejo, né? Eu não devo me preocupar, eu não devo me prender às coisas naturais, às coisas que eu estou vendo. Eu devo ver com os meus olhos espirituais. E o que os meus olhos espirituais veem? O que os meus olhos espirituais diz? Que eu devo crer que Deus está cuidando de mim, que eu não devo me preocupar, que Ele é o meu pastor, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Pai. Nisso eu estou renovando a minha mente. Eu estou vendo como eu sou. A fé, ela é o quê? Ela chama a existência o que não é. Os olhos naturais, ela vai ver o agora. Né? Ela vai ver a situação, a dificuldade, a doença, a falta, o desemprego. Os olhos naturais vai ver isso. Mas quando eu renovo a minha mente, quando eu renovo a minha alma com a palavra de Deus, o que ela diz que eu sou? Ela diz que eu sou bem-aventurado, ela diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, ela diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ela diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Então isso, quando eu começo a declarar, a renovar minha mente com a palavra, eu estou vendo com os olhos do meu verdadeiro eu, que é o Espírito. Então eu estou renovando a minha alma. Eu estou renovando a minha mente. E é nisso que nós devemos atentar e nos apegar. Não atentarmos nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E é nessas coisas que nós devemos nos apegar, nos encher, nos incentivar, nos motivar em todo o tempo. Com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Né? Então, se você está desanimado, se você está cabisbaixo, eu te convido a ler a Bíblia, a renovar a sua mente, a saber quem de fato você é. Lá em 1 Pedro fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Irmãos, quando nós começamos a ver sobre essas coisas, nós nos animamos, nós nos motivamos, porque a gente sabe que a gente foi criado para essas coisas. Nós não fomos criados para falta, para doença, para escassez, para misérias. Deus nos deu uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo na nossa vida. E é assim que nós precisamos nos ver, como nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, como eu falei, nós precisamos, os métodos da renovação da mente é alimentando com coisas boas, vendo ministrações boas, ouvindo coisas boas, louvores que vai glorificar e exaltar o Senhor, louvores que vai dizer quem de fato eu sou na palavra de Deus. Devemos saber realmente o que nós somos, o que nós podemos e o que nós temos em Cristo Jesus. E a terceira dimensão do homem é o corpo. O corpo é o homem exterior, a parte física, a casa onde habitamos. Precisamos fazer algo com o nosso corpo. Talvez você me pergunte, o que, Andrés? O que eu tenho que fazer com o meu corpo? Em Romanos 12:1 fala a respeito disso. Fala, portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Aí talvez você me pergunte, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus? Isso mesmo, oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício. Na velha aliança, nós vimos que para fazer sacrifício, para oferecer ofertas ao Senhor, eles usavam animais. Né? E hoje, na nova aliança, nós sabemos que não precisa mais desse sacrifício. O nosso sacrifício é o nosso corpo. Como? Renovando a nossa mente, buscando ao Senhor,
meditando na palavra em todo o tempo, oferecendo sacrifício a Deus. O nosso corpo, ele vai querer o quê? Nosso corpo, ele vai pender sempre para as coisas naturais, igual a alma. Então, nós precisamos saber que nós somos mais fortes por dentro. Muitas pessoas costumam dizer assim, né? Ai, mas a carne é fraca, a carne é fraca. E glória a Deus, porque a carne é fraca. Deus sabe todas as coisas. Então, quando ele nos criou, ele já sabia o que nós iríamos passar. Deus já esteve no nosso futuro, então ele preparou todas as coisas para que hoje nós não tivéssemos desculpa nenhuma, para que hoje nós pudéssemos viver em plenitude, né? Viver tudo o que ele tem para as nossas vidas. Então, como nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo e santo ao Senhor, o nosso corpo, ele vai querer ficar deitado, o nosso corpo vai querer estar sempre ou assistindo um filme, ou enrolado num cobertor, principalmente na época do frio. Isso é errado? Não, isso não é errado. Lá em Coríntios fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Né? Eu acredito que nós estamos vivendo em um tempo em que nós devemos intensificar a nossa oração, a nossa busca ao Senhor, a nossa consagração, a oferecer realmente, de fato, o nosso corpo como sacrifício vivo e santo. Então, quando o nosso corpo diz, eu não quero orar, o nosso espírito nos chama para orar, nos convida para orar, mas o nosso corpo diz, não vai orar não, fica aí deitadinho, fica aí enroladinho, fica aí assistindo um filme. É bom? É lícito? É. Mas nós precisamos discernir, precisamos separar, né? Aquilo que nós mais alimentamos é o que vai ficar mais forte. E no dia da adversidade, o que tiver mais alimentado na nossa vida vai ser o que vai dizendo que nós estamos preparados ou não. Então, se eu alimento só o meu corpo fazendo essas coisas que são lícitas, né? E eu não busco ao Senhor, eu não ofereço sacrifício a Ele, dizendo, corpo, não é você que manda em mim. Quem manda em mim é o meu espírito quer orar, e agora eu vou parar tudo, e eu vou orar. Eu vou parar tudo, e agora eu vou buscar o Senhor, eu vou me consagrar, eu vou ter comunhão com o meu Pai. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos oferecendo sacrifício a Deus, sacrifício vivo, santo. Então, é isso que nós devemos fazer, oferecer a Deus esse sacrifício, buscarmos a Ele em tempo e fora de tempo. Jesus está voltando e nós precisamos estar ligados. Eu não sei você, mas eu ouvi muito nessa quarentena, brincadeiras, as pessoas falando, até algumas postagens, falando que muitas pessoas agora na quarentena engordou muito, né? Peguei peso porque eu tô em casa, eu tô comendo mais, tal. E isso é o quê? Né? Eles estão em casa, estão se alimentando mais? Estão. E o nosso espírito, como está? Será que nós temos alimentado o nosso espírito da mesma forma que nós temos alimentado o nosso corpo? Então, nós temos que cuidar bem do nosso corpo, porque o nosso corpo é casa de Deus, é morada de Deus. Então, se eu não cuido bem do meu corpo, dando uma boa alimentação para ele, principalmente agora porque estamos um pouco mais parados, eu vou sofrer as consequências, eu não vou viver o melhor que Deus tem. Então nós devemos atentar e nos alimentar, engordar, né, se assim eu posso dizer, espiritualmente. O nosso espírito, engordar o nosso espírito, buscando a Deus, tendo intimidade com Ele, tendo comunhão com Ele em todo o tempo. Esse é o tempo. Foi para um tempo como este, irmãos, que eu e você fomos criados. Deus nos criou para esse tempo, para influenciarmos, para fazer a diferença, para sermos guiados pelo Espírito em todo o tempo, para mostrar quem de fato nós somos. Qual é a nossa verdadeira natureza? Porque se nós agimos conforme as pessoas no mundo agem, qual é a diferença que nós temos com eles? Então nós precisamos vigiar, né? Vigiar todas as coisas que nós estamos fazendo, fazer realmente uma limpeza, né, em nós. O que mais que eu estou alimentando? Eu estou alimentando o meu corpo, mais a minha alma, mais o meu espírito, né? Precisamos estar renovando a nossa mente, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, ficando mais forte, porque muitas pessoas irão precisar de nós e para isso, para ajudarmos, para estarmos prontos, preparados, nós precisamos estar cheios, né, cheios de Deus, cheios do Senhor, buscando Ele em nosso espírito em todo o tempo. Amém? Oferecer sacrifício a Deus depende de nós, né? Como eu falei. Não depende do meu irmão, não depende do pastor, do pregador, daquela pessoa que eu admiro. Então, oferecer sacrifício a Deus depende de mim. É no meu secreto que eu ofereço sacrifício a Deus. Amém? Se não fizermos algo com o nosso corpo, nada será feito com ele.
Nós e não Deus somos zeladores dessa casa. Nós somos zeladores da nossa casa. Nós devemos zelar por essa casa, né, oferecendo a Deus sempre sacrifício. Em 1 Coríntios 9, 27, a parte A do versículo, fala assim: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. O significado da palavra subjugo é venço, domino, submeto, sujeito. E o significado da palavra servidão é o estado ou condição de servo. Então, quando eu leio esse versículo, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, eu vejo aqui um fruto do Espírito em evidência. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, domínio próprio, né? Porque se subjugar é vencer, dominar, submeter, nós podemos sim submeter o nosso corpo à palavra de Deus. Né? Nós podemos sim vencer todas as tentações, vencer todas as nossas coisas que vêm até nós, né? que vêm através do nosso corpo, através da palavra de Deus, nós podemos vencer, nós conseguimos vencer, porque nós temos o domínio próprio. Você vai ver mais na frente a respeito disso. Então, né, nós temos o domínio próprio, nós podemos exercer, nós podemos todas as coisas. E se nós temos dificuldade em alguma área, em alguma coisa, nós temos o Espírito Santo. Esse mês estamos falando sobre ele. Ele é o nosso amigo, nosso ajudador. Ele está pronto para nos ajudar a qualquer hora. Precisamos considerá-lo mais. Precisamos convidar ele a participar mais da nossa vida, né, para que ele venha nos ensinar, nos mostrar como devemos fazer naquelas áreas em que precisamos, e ele vai nos guiar em toda a verdade. E nós vamos ter uma vida bem-sucedida. E quem é esse eu? Como o irmão Paulo fala aqui, antes subjugo o meu corpo. Você vê que ele fala assim, que ele subjuga o corpo dele. Ele não fala antes eu subjugo o meu espírito. É o corpo, porque é o corpo que vai pender para essas outras coisas. Então, ele subjuga o corpo dele, e o verdadeiro eu é o homem interior. Esse é o nosso verdadeiro eu. Então, ele tem que subjugar o corpo dele à vontade de Deus, a fazer a vontade de Cristo. Né? Jesus fala: Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então Jesus, o corpo dele não queria passar por certas coisas, mas ele entendeu para o que ele foi chamado. Então nós precisamos entender que, como Espírito, o que nós somos chamados para fazer. E se nós somos chamados para fazer as obras de Deus, para pregar a palavra, para mostrar quem realmente Cristo é, nós devemos subjugar o nosso corpo, né? Nós devemos renovar a nossa mente, nós devemos dizer que nós somos 1000 vezes por dentro, 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Amém? Nosso homem interior pode governá-lo e apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo. Então é possível sim agradar a Deus, é possível sim ter uma vida de santidade, é possível sim renovarmos a nossa mente. Então que nós deixemos, irmãos, toda preguiça de lado, todas as desculpas de lado, e venhamos viver um tempo novo, um tempo grande, de avanço, de coisas grandes em Deus, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E para finalizar, eu quero indicar 2 livros para você. Primeiro é esse livro aqui, ó, O Homem em 3 Dimensões, do irmão Reagan. Algumas coisas que eu falei aqui foi a respeito desse livro. Você vai ter mais detalhe, mais bem explicado a respeito desse assunto que eu falei. E o outro é O Espírito Santo em Você, de Rick Renner. O Espírito Santo em você, trabalhando juntos como dupla dinâmica do céu. Esse livro é para aquelas pessoas que querem ter comunhão com o Espírito Santo, que querem ter relacionamento com o Espírito Santo. E eu acredito que você é uma dessas pessoas que quer conhecer o Espírito Santo, que quer se desenvolver ainda mais. Amém? Que você seja ricamente abençoado. Eu espero que você tenha recebido um grande beijo no seu coração, cheio de saudades. Amo vocês.